Olá! Hoje vamos falar sobre a família de vírus Picornaviridae. Os integrantes do grupo são Alexandre, Daniela, Débora, Fernanda, João Vitor e Juliana. A família Picornaviridae é uma das mais antigas e variadas famílias virais, que abrange mais de 200 vírus, que são classificados em 9 gêneros. Os vírus são pequenos, de formato icosaédrico e possuem uma molécula de RNA linear de fita simples como genoma. Essa família abriga vírus que causam doenças importantes em humanos e animais, como o vírus da poliomielite, o vírus da hepatite A, o rinovírus, o enterovírus e o vírus da febre aftosa. Então, a classificação dos picornavírus, nós já sabemos que eles são da família Picornaviridae e que são divididos em 9 gêneros. Entre eles tem o heterovírus, o enterovírus, o rinovírus, o hepatovírus, cardiovírus, aftovírus, que é o vírus da febre aftosa, parexovírus, herbovírus, cobovírus e o texovírus. A estrutura dele, as partículas víricas, elas são icosaédricas, ele não possui envelope e contém uma molécula de RNA de fita simples de polaridade positiva. O capsídeo ele é composto por 60 protômeros, e cada protômero ele é formado por 4 proteínas estruturais, que vai de VP1 até VP4. Na replicação do vírus, ele ocorre inteiramente no citoplasma, e o RNA é traduzido diretamente pelos seus ribossomas. Nesse caso, a sua infecção geralmente vai ser aguda ou citolítica, ocorrendo a liberação dos vírus pela lise celular. No início da replicação, nós temos a dissorção, que é a primeira etapa da replicação, na qual vai ocorrer uma ligação específica das partículas víricas na superfície das células hospedeiras, e no caso do piconavírus, nós teremos uma questão dele ser sem envelope. Então, vai ocorrer a ligação pelas proteínas do capsídeo, interagindo com os receptores na superfície dessa célula. Logo em seguida, teremos um processo de penetração. No processo de penetração, vai ocorrer a acidificação progressiva desses endossomos e as interações com as membranas plasmáticas. Isso vai provocar uma alteração estrutural e uma desorganização desse capsídeo, podendo ocorrer a dissociação de algumas proteínas. Logo em seguida, teremos o rearranjamento dessas proteínas, desse capsídeo, devido ao seu baixo pH. Isso vai levar a uma formação de aberturas, e através dessas aberturas, o genoma vai ser translocado para o interior desse citoplasma. Logo após o processo de penetração, teremos o desnudamento. Quando ocorre essa translocação para o citoplasma, no desnudamento, vamos ter uma liberação do RNA genômico, totalmente desnudo, com uma proteína de 23 aminoácidos, chamado de VPG. E esse aminoácido ele vai estar ligado de forma covalente na extremidade da estrutura desse piconavírus, na sua extremidade 5. E, automaticamente, esse desnudamento vai tornar esse genoma acessível a enzimas e aos outros fatores celulares responsáveis pelas etapas subsequentes de uma replicação. Então, vai ocorrer nada mais que uma movimentação desses vírus no citoplasma de forma passiva, e o genoma desse vírus, de RNA de fita simples positiva, vai ser diretamente traduzido em toda a sua extensão, onde será integralmente traduzido pelos ribossomos. Para ocorrer essa tradução, o genoma ele vai precisar de uma estrutura secundária, que permite o reconhecimento desse ribossomo. No caso, essa estrutura é denominada como íris, que é o internal ribossomal entre site. Ele está presente também nessa proximidade 5 dessa estrutura, desse genoma, e vai servir como um sítio de ligação. Esse sítio de ligação vai fazer com que os ribossomos sejam direcionados ao códon de iniciação da tradução. A tradução vai ser feita pelo OERF, que é um gene, e automaticamente vai resultar em uma poliproteína. Essa poliproteína vai ser clivada
dos precursores de P1, P2 e P3, que são as proteínas, e em seguida vai originar nas proteínas individuais, finalizando o seu ciclo de replicação. Agora, falando um pouco sobre a replicação do genoma, o genoma dos picornavírus é uma molécula de RNA de fita simples com polaridade positiva e possui entre 7,2 e 8,4 kilobytes, dependendo da espécie viral. O RNA genômico serve como molde para a tradução e para a replicação. Para isso, a tradução e síntese de RNA fita negativo dos poliovírus são coordenadas pela interação de um complexo de fatores virais e celulares. Logo após o desnudamento e geração no citoplasma, o RNA viral é traduzido diretamente pelos poliribossomos. E a replicação do RNA ocorre após alguns ciclos de tradução e maturação das proteínas, que ocorre em 2 etapas e é realizada pela polimerase RNA dependente de RNA, chamada 3-DPOL, com auxílio de proteínas virais e celulares. As etapas do ciclo replicativo envolvem a montagem dos capsídeos e a maturação dos vírions por clivagem da VP0 em VP2 e VP4. Os mecanismos de montagem e maturação ainda necessitam maior entendimento. Os RNA dos picornavírus possuem a estrutura íris, que permite que os ribossomos se liguem ao RNA e iniciem a tradução. Essa tradução direcionada pelo íris é altamente eficiente e rápida, fazendo com que o ciclo de replicação seja completado em poucas horas, entre 3 e 5 horas. Um pequeno número de partículas é suficiente para formar um foco infeccioso no tapete celular, que geralmente começa entre 1 e 7 dias após a infecção, quando presente em grandes concentrações. Aqui a gente tem uma imagem em resumo sobre o ciclo replicativo do genoma. Bom, agora a gente vai falar do picornavírus de interesse veterinário. A febre aftosa, ela é uma doença viral altamente contagiosa e ela é causada por um RNA vírus, que é pertencente à família Picornaviridae, do gênero Aftovirus. Essa doença, ela afeta principalmente os animais de casco fendido, como por exemplo os bovinos, suínos, ovinos, caprinos e também, em algumas raras exceções, animais selvagens. Ela tem uma ampla distribuição geográfica, ou seja, está em uma boa parte do mundo, como por exemplo na Oceania, América do Norte, América Central, Caribe, América do Sul, ou seja, ela está presente aqui no Brasil, na África e na Ásia. O vírus da febre aftosa, ela apresenta 7 serotipos, e são eles: o A, o O, o C, SAT1, SAT2, SAT3 e na Ásia 1. Nessa tabela, a gente pode ver a sua região e seu respectivo sorotipo presente. Na Oceania é uma área livre, na América do Norte, América Central e Caribe também são áreas livres. Na América do Sul, nós temos o sorotipo do tipo A, O e C. Na África, temos o sorotipo SAT1, 2, 3, sorotipo AOC. E na Ásia, sorotipo AOC e Ásia 1. Agora nós vamos falar um pouquinho da febre aftosa mesmo. Ela é uma doença que tem que ter uma notificação obrigatória, ou seja, os órgãos responsáveis têm que estar cientes, pois é uma doença contagiosa. É uma zoonose, já que manifesta principalmente nos animais. Seus sintomas são febre, aftas na boca, causando salivação excessiva, principalmente nas patas e nas tetas. As vesículas podem estourar formando úlceras, produzem sinais clínicos similares e só podem ser identificados em laboratórios, e é uma doença que, para ser transmitida ao ser humano, é muito raro, ou seja, não acontece sempre. É isso.